O vento sopra pelas areias do deserto, cochichando histórias de um tempo perdido. Monumentos imponentes que desafiaram o tempo e continuam a maravilhar o mundo. Imagine só milhares de trabalhadores debaixo do sol escaldante do deserto, esculpindo e movendo blocos gigantescos de pedra. As pedras usadas na construção das pirâmides pesam, em média, 2,5 toneladas. É como se um elefante estivesse sendo carregado, e alguns blocos chegam a ter 15 toneladas, o peso de um caminhão enorme. Até hoje, ninguém sabe ao certo como os antigos egípcios fizeram para mover e colocar essas pedras enormes com tanta precisão. É um desafio à lógica e à engenharia moderna. Quando a noite cai, o céu do deserto se transforma num espetáculo de tirar o fôlego, com milhares de estrelas brilhando intensamente. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais imponente de todas, está perfeitamente alinhada com as estrelas da constelação de Órion, uma das constelações mais reconhecíveis no céu noturno. Sabe, aquela que parece ter as Três Marias no meio? Essas estrelas são conhecidas como o Cinturão de Órion. Para os egípcios, o céu não era só um pano de fundo, mas um reflexo da vida após a morte, um mapa celestial que guiava suas crenças e rituais. O alinhamento perfeito da Grande Pirâmide com essa constelação não era coincidência, mas sim uma escolha deliberada dos antigos arquitetos. Uma tentativa de conectar o mundo terreno com o divino, criando uma ponte entre a terra e os céus. Nossa viagem agora vai além das famosas pirâmides de Gizé. Espalhadas pelo Egito, existem mais de 100 pirâmides. É pirâmide que não acaba mais. Algumas, menores e menos conhecidas, estão escondidas sob as areias do tempo. Essas pirâmides, construídas para nobres e rainhas, mostram a importância que a crença na vida após a morte tinha para toda a sociedade egípcia. Era como se a vida eterna fosse um sonho para todos, não só para o faraó. Nossa próxima parada é em Saqqara, onde fica a pirâmide de degraus do faraó Djoser, uma maravilha da arquitetura que nos faz questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Esquecida por muitos, a pirâmide de Djoser, com seus degraus que parecem tocar o céu, é uma prova da ousadia e da genialidade dos antigos construtores egípcios. Imhotep, aceitando o desafio, cria a primeira pirâmide da história, um marco na história da arquitetura, comparável à nossa primeira ida à Lua. Ao contrário do que muitos pensam, as pirâmides não foram construídas por escravos. Essa é uma ideia que foi perpetuada por muito tempo, mas a verdade é bem diferente. Descobrimos, por meio de escavações e análises de objetos antigos, que os trabalhadores que ergueram esses monumentos colossais eram cidadãos comuns, homens e mulheres, dedicando suas vidas a algo maior. Nada de escravidão. Eles eram bem tratados e recebiam pagamento pelo seu trabalho. Esses trabalhadores eram, em sua maioria, camponeses, que durante as cheias do Nilo, quando não podiam trabalhar na roça, eram recrutados para as obras do faraó. Era uma forma de serviço comunitário que beneficiava a todos. As últimas descobertas mostram que existiam até vilas inteiras construídas para abrigar esses trabalhadores e suas famílias. Essas vilas tinham infraestrutura, como casas, mercados e até hospitais. Era como um grande mutirão. Todos trabalhavam juntos, com um objetivo comum, e isso criava um forte senso de comunidade e propósito. As pirâmides, mais do que apenas túmulos, eram complexos labirintos de corredores, câmaras e passagens secretas, projetados para proteger os faraós em sua jornada para o outro mundo. Imaginem só, dentro da Grande Pirâmide, existem várias câmaras secretas que ainda intrigam arqueólogos e historiadores. O que será que essas câmaras escondem? Tesouros valiosos?
pergaminhos com segredos ancestrais? A resposta, perdida no tempo, alimenta a imaginação de aventureiros do mundo todo. É como um Indiana Jones da vida real, a vida. As pirâmides que vemos hoje, com suas pedras gastas pelo tempo, são apenas uma sombra do que já foram. O tempo e os elementos naturais desgastaram suas superfícies, deixando-as com uma aparência rústica e envelhecida. É difícil imaginar, mas, originalmente, as pirâmides eram cobertas por blocos de calcário branco polido, trazidos de pedreiras distantes. Imaginem o trabalho e a dedicação necessários para transportar e posicionar cada bloco com precisão. Esse revestimento, além de dar às pirâmides um visual majestoso, tinha um significado simbólico. Representava a pureza e a divindade do faraó. Sob a luz do sol, as pirâmides brilhavam como joias, visíveis a quilômetros de distância. Infelizmente, ao longo dos séculos, esse revestimento foi sendo retirado para ser usado em outras construções, restando apenas alguns pedaços que nos permitem ter uma ideia da grandeza original dessas estruturas. A remoção desses blocos foi um processo gradual, mas devastador para a integridade visual das pirâmides. É como se tivessem roubado o ouro de um rei. A perda desse revestimento é uma perda incalculável para a história e a cultura do Egito Antigo. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelas maravilhas e mistérios das pirâmides do Egito. As pirâmides são um enigma, uma prova da engenhosidade, da crença e da capacidade humana de desafiar os limites do tempo e do espaço. É como se os antigos egípcios tivessem deixado um recado para o futuro, um recado que ainda estamos tentando decifrar.